Amado Deus, Pai querido e santo, é no nome de Jesus que nós louvamos e bendizemos o teu santo e eterno nome, porque tu és Deus nos céus e na terra. Pai, neste momento queremos te apresentar, ó Pai, esta transmissão, esta live que é feita para glorificar e exaltar a ti que és digno. Por isso, meu Deus, abençoe a minha vida, abençoe a vida dos que estão já conectados conosco. Abençoe, meu Deus, a cada um que entrarão ainda, ó Deus, no transcorrer desta transmissão. Sê com cada um dos teus servos, com seus familiares, Pai, abençoe, repreendendo todo mal e trazendo bênção, Pai, para cada lar, representado aqui por eles, meu Deus. Abençoe também aqueles que ouvirão, mais tarde assistirão este vídeo, ó Pai, no YouTube, sê com eles. Abençoe a eles também, Pai, a cada um que acessar este vídeo, que ver, ó Pai, a tua mensagem, porque a mensagem é tua, a palavra é tua, Pai, somos apenas vasos em tuas mãos. Assim abençoe, salvando, curando, libertando, para a glória do teu nome te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero louvar a Deus com um hino da harpa cristã, com um hino da harpa cristã. O hino é o hino de número 61. Ouçam os irmãos, vamos louvar a Deus. É importante louvar, adorar o Senhor com os hinos congregacionais, hinos que foram inspirados, não é? Por Deus, quando a pessoa estava atento à voz do Espírito Santo de Deus. O hino número 61, Deus tomará conta de ti. Creia, porque Deus, ele toma conta de você. Amém? Diz assim o hino sagrado. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti.
nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Deus cuida de ti, amados. Deus é aquele que cuida dos seus. Amém. Entrou Pierre. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino da harpa cristã. O hino de número 53. Olha, irmãos. Existem hinos na harpa cristã que muitas vezes nós não vemos muito ser cantados, mas são hinos que têm um propósito de Deus, não é? É o hino 153, é conhecido de muitos dos irmãos, Soldados de Cristo. Soldado, ele é alistado para guerrear, e nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Então vamos louvar a Deus com o hino 153, que diz assim o hino sagrado. Soldados de Cristo, que entrastes na lida, lutai sem desmaio, lutai com valor, e o inimigo levai de vencida, dizendo que Cristo é nosso Senhor. Soldados de Cristo, marchai sempre avante, levando à destra as armas da luz. As almas perdidas buscai sempre triunfantes, e prestes levai-as a Cristo Jesus. Peleja, ó crente, a santa peleja, prossegue avante por Cristo Jesus, e sê muito valente, na frente estejas, dizendo que Cristo morreu numa cruz. Soldados de Cristo, marchai sempre avante, levando à destra as armas da luz. As almas perdidas buscai triunfantes, e prestes levai-as a Cristo Jesus. A aurora se acerca do dia faustoso, em que prêmio terão a fé e o valor, e nele Jesus galardão grandioso dará a qualquer que sair vencedor. Soldados de Cristo, marchai sempre avante, levando à destra as armas da luz. As almas perdidas buscai triunfantes, e prestes levai-as
a Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Meus amados e queridos, é gratificante poder estar com os irmãos mais uma vez. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus com os irmãos desta feita no livro dos Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos. Aleluia, entrou aqui o meu menino Júnior, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, Atos 17, a partir do 23. Abram as suas Bíblias. Aleluia. Glória a Deus. Atos, capítulo 17. Aleluia. A partir do versículo de número 23, o texto sagrado, ele vai dizer assim. Aleluia. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Até aqui, meus amados.
Vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Abençoa-nos para que, ó Deus, nesta noite possamos meditar, ó Pai, na tua santa palavra. Dai-nos graça, direcionamento, entendimento, para que, ó Deus, o teu nome seja glorificado, Pai. Aqui estamos nós, te pedimos, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nós teremos uma mensagem de Deus hoje para o nosso coração, extraída do texto que lemos, o texto que Paulo, ele, um homem estratégico, um homem de Deus, sempre foi ele uma pessoa estratégica no tocante à obra de Deus, no tocante à pregação da palavra de Deus. E podemos entender nesta passagem, os irmãos sabem que Paulo era um doutor, um teólogo, estudou aos pés de Gamaliel, antes da sua conversão. E quando ele teve um encontro com Jesus, foi que ele pôde entender tudo aquilo que ele havia aprendido acerca da lei de Moisés. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente não age porque não compreende. Quando, antes da minha conversão, eu tinha um Novo Testamento em casa, na minha cabeceira, na cabeceira da minha cama. E todas as noites ali eu pegava aquele Novo Testamento que são distribuídos pelos Gideões, e eu lia um texto sagrado. Mas eu lia, e aquilo era apenas uma história comum como outras. O temor nos fazia ler esse texto, ler o Novo Testamento, mas não havia compreensão, não havia entendimento, não havia um diálogo que hoje nós temos, eu e Deus, assim como os irmãos. Somente quando aceitei a Jesus como Salvador é que eu pude entender, compreender que quando a gente lê um texto, a gente tem que automaticamente aplicar, analisar o texto ou a nossa vida à luz desse texto. Então, Paulo, ele estudou as leis de Moisés, era zeloso da lei. A Bíblia diz que Paulo era zeloso da lei. Mas somente quando ele aceitou, quando ele teve um encontro com Jesus, é que todo o seu conhecimento fez para ele teve o entendimento. Paulo só foi entender quando o Espírito de Deus entrou na sua vida. Glória a Deus. Então aqui nós vemos, amados, que essa história de Paulo no Areópago começa lá no versículo de número 15, do mesmo capítulo que lemos, capítulo 17. E quando Paulo, ele diz o versículo 15, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas.
E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Então, os que acompanhavam a Paulo receberam uma orientação de Paulo pedindo que eles dissessem a Silas e Timóteo que fossem encontrar com ele. Glória a Deus. Então, Paulo começa a sua jornada de trabalho para o Senhor ali em Atenas. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava Silas e também Timóteo, diz o texto sagrado que o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo se comoveu com a cidade que estava entregue à idolatria. Por quê? Este povo ainda, até então, era o que eles conheciam. Era um povo idólatra. Mas algo interessante está para acontecer em Atenas. Algo da parte de Deus está para acontecer ali, naquele lugar. De sorte que Paulo, vendo a cidade daquela forma, ele disputava na sinagoga com os judeus e com os religiosos. E todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. Então Paulo ia para a sinagoga, disputava com o povo, enquanto Paulo disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. Depois da sinagoga, Paulo ia para a praça. E ali, aqueles que se apresentavam, todos os dias, Paulo conversava com eles. Paulo anunciava o evangelho de Cristo Jesus. Paulo falava do reino de Deus. Então, o que é que nós podemos entender aqui, irmãos? Tirar como lição para a nossa vida enquanto cristão. Observe que o texto diz que na praça Paulo se encontrava todos os dias. E ali conversava com aqueles que apareciam ali. Glória a Deus. Todos os dias Paulo disputava com esse povo. O que é que nós estamos fazendo? Estamos somente em casa, dentro de casa, com a família? Ou estamos indo ganhar tempo pregando a palavra para o povo? Paulo era um homem, depois de Jesus, foi o homem que mais ensinou a igreja do Senhor Jesus. Paulo não perdia tempo. Aleluia. Paulo foi chamado de paroleiro. Para vocês terem uma ideia, Paulo ele era uma pessoa que gostava de falar acerca do reino de Deus. O versículo 18 diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, isso nas praças. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Paulo estava falando de um assunto que até então para aqueles homens era novidade. A ponto de aquele povo chamar ele de tagarela, de conversador.
Então, irmãos, quando a gente não conhece acerca do reino de Deus, quando a gente não entende, não compreende as coisas de Deus, e alguém que tem um entendimento usado por Deus chega até nós para falar acerca do reino de Deus, para a gente é conversa jogada fora. Então observe que enquanto o homem não toma a decisão de aceitar a Cristo como Salvador, enquanto o homem não entrega a sua vida e fica apenas como ouvinte da palavra de Deus, nada de novidade acontece na sua vida. É Tiago quem diz que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Então não adianta, irmãos. Eu vou para a igreja, eu ouço a palavra todo dia de culto, não agora nesse período de pandemia, mas nesse período de lives que está aí todos os irmãos fazendo transmissão de lives da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Então, se eu ouço a palavra de Deus e eu não aplico esta palavra na minha vida, não vai valer de nada para mim. É por isso que Tiago diz que temos que ser praticantes. Então, aqueles que estavam nas praças disputando com Paulo acerca desse novo assunto, que era a realidade do momento e até hoje, Paulo falando acerca de Jesus, que foi enviado por seu Filho, dizendo que ele, Cristo Jesus, ressuscitou. Para eles isso era uma coisa que não existia. Muitos acreditavam, outros não acreditavam. Aleluia. Então alguns filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer esse paroleiro? O outro dizia que ele falava sobre deuses estranhos. Mas Paulo era um homem usado por Deus. Paulo era um homem que tinha um chamado de Deus. Aleluia. Paulo foi chamado de conversador por alguém que não conhecia, mas este era o papel dele. Ele estava ali levando o conhecimento necessário àquelas pessoas para que elas entendessem, compreendessem que o Filho de Deus veio à terra, saiu do seu trono de glória, para trazer para as pessoas, para o homem, uma nova chance, uma nova oportunidade. Era isto que Paulo estava mostrando a eles. Aleluia. Então Paulo foi levado por aqueles que disputavam com ele. Lá no versículo 19 a gente vai ver. E tomando o levaram. Quem? Paulo, a Paulo. Ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Então observe que era novidade. Paulo foi levado ao Areópago. O Areópago, irmãos, é um antigo Supremo Tribunal de Justiça de lá de Atenas. Era ali onde os sábios disputavam, onde os sábios discutiam acerca de assuntos difíceis. Era lá, no Areópago. Era conhecido pelo senso de justiça
e pela integridade de cada um daqueles que ali se reuniu para tratar de assuntos, de novidades. Então também eles se encarregavam de julgamentos de casos religiosos, e era o caso de Paulo. Paulo estava falando, primeiro na sinagoga, depois nas praças, de um assunto que para aquele povo era difícil de compreensão. Então tiveram uma ideia: não, vamos levar Paulo ao Areópago. Lá tem homens com quem ele pode falar e possivelmente nós poderemos compreender acerca do que ele está falando. Então Paulo é levado ao Areópago. Aleluia. Glória a Deus. Os atenienses e estrangeiros residentes em Atenas de nenhuma outra coisa se ocupavam. Versículo 21 nos diz isso. De nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de alguma novidade. Este era o papel deles. Todos os dias. Jesus, naquele momento, era a mais nova novidade. O mais novo assunto. Ainda desconhecido de todos eles. Então observe que Paulo chegar num canto e observar que aquele povo estava enganado, ignorante acerca de Cristo, do reino de Deus, do verdadeiro Deus. Ele não poderia fazer outra coisa senão pregar, falar acerca do amor de Deus pelo homem. Aleluia. Então Paulo chega no Areópago, versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Em tudo. Observe que Paulo, ele é observador. Porque passando eu e vendo os vossos santuários. Observe que está no plural, irmãos. Santuários. O que é um santuário? É um lugar onde tem santos. Não é? É um lugar que é lugar de habitação de santos. Santuário é lugar onde habitam santos. Então Paulo fala de santuários. Então ele foi em mais de um lugar. E ele explica aqui. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Alguém perguntou acerca do que ele estava falando. Então ele faz a introdução acerca do assunto, do tema que ele está falando ali. E ele agora se aproveita de um altar que não tinha lá nenhuma imagem, mas apenas um texto que dizia que aquele altar, sem nenhuma imagem, era para honrar ao Deus desconhecido. Observe o que Paulo pega para mostrar a eles o que eles necessitam entender, compreender, conhecer na verdade. Aleluia. Paulo, a gente pode entender uma coisa aqui. Primeiro, que Paulo respeitou os altares
atenienses, mas ele observou que honravam a um Deus que sequer eles haviam ou ouvido falar deste Deus. Paulo viu ali a oportunidade de anunciar Jesus, irmãos. Nós que servimos a Deus, que andamos na presença de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, não podemos deixar passar uma oportunidade. Porque, meus amados, se tem um tempo que Deus tem aberto oportunidades para nós, falarmos daquele que fez tudo por nós, é esse tempo presente. É esse tempo de que nós estamos vivendo agora, da pandemia, de tanto sofrimento, pessoas morrendo, e morrendo sem Deus, sem conhecimento daquele que pode mudar a sua história. Porque o nosso tempo de vida aqui é curto, seja ele qual for, tenha ele o tempo que for. Nosso tempo é curto. E é esse tempo que temos, que nós temos da parte de Deus a oportunidade para ouvir falar do amor dele. É isto que Paulo está fazendo aqui. Aleluia. Paulo viu ali a oportunidade de anunciar, de falar acerca de Deus, de falar acerca de Jesus. Paulo não falou mal de nenhum dos outros, dos outros altares, dos deuses dos outros altares. Paulo não fez isso. Versículo 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olhe por onde Paulo chega. O altar está lá, dentro de um santuário, ao Deus desconhecido. Mas Paulo já chega dizendo que, na verdade, aquele altar está vazio de uma estátua, porque, na verdade, aquele lugar não cabe o Deus que fez os céus e a terra. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É isto que Paulo está dizendo. Atenienses, eu quero dizer uma coisa a vocês. Esse Deus que eu vou falar para vocês, que está lá no altar, ao Deus desconhecido, um Deus que vocês não conhecem, eu vou dizer a vocês quem é este Deus. Primeiro, ele não habita em templos feitos por homens. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus que vive e reina para sempre. A Bíblia diz, amados, no Salmo de número 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ó, glória a Deus. Então, Deus é dono de tudo isso. E Paulo agora tem o entendimento, tem a compreensão e está passando para aqueles homens sábios de Atenas o conhecimento que eles não têm. E que eles necessitam ter, saber que existe um Deus, que eles estão ali, primeiro, porque Deus lhes dá o fôlego de vida. Aleluia. Mostrou a grandeza de Deus e que, apesar disso, este Deus que é grandioso, não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita no próprio ser humano. Aleluia. Meu querido e amado irmão, ouvintes da palavra do Senhor. É na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olhe, Paulo chega para aqueles atenienses e diz: olha, Deus não habita aqui nestes templos. Este Deus que vocês honram, não conhecendo ele, este é o Deus que fez os céus e a terra.
Aleluia! Ó, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Preste atenção, foi Deus quem fez o mundo e tudo o que nele há. Se Deus fez, ele é muito, muito maior do que o mundo. Ele é muito maior do que a sua criação, ou a criação das suas mãos. É este o Deus que eu estou falando aqui. Sendo o Senhor do céu e da terra. Glória a Deus. Então, apesar de tudo, veja, ele não cabe que o templo que estava ali abrigando aqueles altares, possivelmente era um grande templo. E Paulo diz que não habita, Deus não habita naquele lugar, mas habita dentro do homem. Porque aqui Paulo está dizendo, olha, este Deus vocês ainda não conhecem, mas não é qualquer um. O Salmo 24 nos revela isso. Aleluia. Paulo mostrou que o Senhor não necessita de ser servido. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo tinha compreensão e estava ali tentando passar para aqueles homens estudiosos, sábios a seus próprios olhos, ao seu próprio entendimento. Aleluia. Então Paulo ele explica aqui e diz àquele povo, Paulo mostra que o Senhor não necessita ser servido pelo homem, mas ele mesmo é quem dá a vida a todos. Homens e animais vivem porque Deus lhes dá a respiração. É isso que Paulo está dizendo. Porque, irmãos, nós somos ignorantes. Paulo era um doutor na lei. E ele não estava falando para qualquer um ali naquele areópago. Ele estava falando para pessoas sábias, pessoas estudiosas. Talvez não fossem sábias, mas estudadas. Aqueles homens compreendiam. Paulo falou pouco para dar a compreensão necessária acerca de Deus para aqueles homens. Quando ele diz assim, irmãos, olhe, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos. Ele mesmo é quem dá a vida a todos. É Deus quem dá. Ele está dizendo, com outras palavras, que homens e animais vivem porque Deus é quem lhes dá a respiração, o fôlego de vida. Paulo está dizendo, vocês estão aqui porque ele permite. Vocês estão aqui neste areópago porque ele é quem dá a vida a vocês. Porque ele é quem dá o fôlego de vida a vocês. Então cada ser vivente na face da terra está ainda com vida porque Deus lhes dá o fôlego de vida. Tem muita gente se achando muita coisa, irmãos, quando na verdade não é nada. E com esses Deus trata. Com esse, quem trata com eles é Deus, e Deus sabe como fazer. É por isso que não podemos nos calar. Temos que falar do amor de Deus com ousadia, com autoridade de Deus, pela sua palavra. Aleluia. Paulo lhes ensina que Deus, de um só homem, fez toda a geração dos homens para habitar a face da terra. E disse ainda que Deus é aquele que determina os tempos e os limites do homem na terra. O homem acha que é alguma coisa. O homem fica maltratando pessoas, os seus semelhantes. Ele está num local que lhe dá algum direito, algum poder, e ele se aproveita deste poder para fazer o que não dá, o que Deus não se agrada. Mas Deus no tempo certo trata com estes. Gálatas 6 e 7.
O que o homem plantar, isto mesmo ele vai ceifar. Olha, irmãos, a lei da semeadura, ela acontece na vida de todos aqueles que vivem sobre a terra, quer creiam ou não. A lei da semeadura é certa. Aleluia. Então, Paulo está mostrando àqueles homens que aos seus próprios olhos são sábios, que eles na verdade necessitam de Deus, que eles estão ali porque há uma permissão de Deus. Essas autoridades todas que estão aí, estão porque Deus permite. Então Deus, ele dá limite, ele põe limite em muitas coisas na vida do homem. Vamos ver, o tempo passa e nós veremos o que Deus vai fazer. Irmãos, o tempo está passando, já está chegando na verdade, e eu vou só concluir aqui. Então Paulo ensinou que Deus, apesar de não se ver, de não poder ser apalpado, ele está perto de cada um de nós. Paulo ensina isso, versículo 27, não é? Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, ele está bem pertinho. Paulo está dizendo, olha, Deus está aqui agora. É como se ele estivesse dizendo, Deus está aqui agora, eu estou falando do Filho dele, eu estou falando do amor dele para cada um de vocês. Paulo ensinou que Deus nos gerou e nele vivemos, e nos movemos e existimos. Paulo está dizendo, olha, nós existimos porque Deus nos fez, nós nos movemos porque Deus nos permite, nós vivemos, estamos com vida porque Ele ainda não tirou o fôlego de vida de cada um de nós. Versículo 29, a gente vai ver que Paulo ensina que se somos gerados por Deus, não podemos aceitar ou entender que qualquer artifício e imaginação humana possa ser chamado de Deus. As pessoas estão por aí, irmãos, adorando outros deuses. Mas o que eu acho lindo de Paulo é que Paulo não chega lá falando dos altares, dos deuses, não. Paulo chega falando acerca daquele que eles precisam conhecer. Então vai aqui uma dica para os irmãos. Quando chegar na casa de alguém, que vê alguém com a casa cheia de santo, não vá falar de santo nenhum. Deixe todos eles lá quietinho, bonitinho. Mas fale do amor de Deus. Não vá criticar ninguém porque está com sua casa cheia de santo. Mas pregue Jesus. É o que eles precisam saber. Se Paulo fez isso com esses homens sábios, imagine com os simples. Faça isso. Fale sobre Jesus para essas pessoas. Versículo 30. Paulo ensina a todos que eles ouvem que Deus não conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aqui está a mensagem de Paulo para aqueles homens. E esta é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Devemos pregar para os homens que se arrependam dos seus pecados, e Deus abençoará a vida deles e a sua também. Que Deus abençoe a todos os irmãos que carinhosamente estiveram conosco. Abençoe de graça, de vitória, de saúde, também os seus familiares, a sua casa, aos parentes, repreendendo todo o mal. E aqueles que pegarem coronavírus não tem por que se desesperar não, irmão. Deus está no controle, viu? Só parte quem Deus quer levar. Só parte quem Deus quer levar. E aqueles que têm ainda algo a fazer aqui na terra, vai ficar. Não tem por que ter medo não. Se pegar, não se desespere. Viu? Deus está no controle, em nome de Jesus. Amado Deus, Pai santo e eterno, toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação sejam dados a Ti, porque Tu és Deus nos céus e na terra. Abençoe a cada um de nós que participamos desta transmissão, desta live, Pai, da Tua palavra, para que assim possamos compreender e colocar em prática, Pai Santo, em nossa vida. Não apenas ouvir, mas praticar a Tua palavra.
falar acerca do teu amor. Abençoe a cada um destes que estiveram presentes nesta live e aqueles que ouvirão esta mensagem logo mais, tempo depois, que o Senhor possa abençoar de graça, de entendimento, saúde, que eles possam também tomar a decisão das suas vidas, Pai, que é de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, tudo isso pedimos, em nome de Jesus agradecemos, hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todos dizemos amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.